Entendi. A Renata conta esse capítulo da história de São Paulo de forma muito perfeita, mas é uma tentativa de resgate, enfim, da gente reconquistar espaço urbano depois de um século, né, de política rodoviarista que a gente tem, pelo menos em São Paulo, que começa no início do século XX. Tem um ponto da história de São Paulo que eu gosto muito de citar, que é a década de 20. Em 1927, especificamente, a Light, com todos os problemas que ela tinha na cidade, ela era a detentora da operação dos bondes. Ela apresenta para a cidade de São Paulo, para a Câmara dos Vereadores, para a Prefeitura, um projeto que é o Plano do Futuro da Light, onde a expansão urbana da cidade se daria a partir de linhas de bonde, com aumento e melhoria do sistema de bondes e, pasme, em 1927, metrô subterrâneo. Ela já apresenta um plano de ampliação do bonde e metrô subterrâneo e que a cidade cresceria a partir disso. Naquele mesmo momento, como ela estava descredibilizada perante a Prefeitura e a Câmara Municipal, a cidade optou por um outro projeto de expansão urbana, que é o Plano de Avenidas, na época apresentada por dois engenheiros, Prestes Maia, que depois virou prefeito, e o Ulloa Sintra, outro engenheiro, e esse plano de avenidas ditou todo o crescimento da cidade de São Paulo a partir da lógica que a Renata bem pontuou de mega avenidas, vias de fundos de vale, avenidas de trânsito rápido, e aí a cidade se transforma a partir de uma estrutura viária voltada ao automóvel. Então foi um momento chave que São Paulo poderia ter tido uma história completamente diferente. Imagina crescer associado ao transporte público. Ter estação de metrô em tudo quanto é... Teria mudado, teria sido Nova York, seria Paris. Outra cidade. Seria outra... Então... a história que a Renata conta aqui, né, especialmente dos anos 70 para cá, é uma história da gente tentar migalhas de uma estrutura rodoviarista que transformou a cidade, que arranhou a cidade, fez com que ela de fato se expandisse num espraiamento a partir da lógica do automóvel. E a gente está tentando corrigir isso. É muito difícil corrigir esse um século de política rodoviarista acumulada. Então, quando a gente fala de 700 quilômetros de ciclovias, é um peido. É tá certo? Não é nada, né? Peido é nada. Então, você sabe que é 80%, só uns dados, Kanzinha, 80% de toda a área viária construída é voltada ao automóvel. E tem um dado que é chocante. 25% de toda a área construída da cidade, imagina tudo que nós já construímos na cidade, 25% é só para estacionar carro. Absurdo. Que? 25% por isso que é caro morar no centro. De toda a área construída da cidade de São Paulo. E isso eu estou incluindo Parelheiros, Marcilac, que você ainda tem áreas verdes. 1/4 da cidade é para a gente acondicionar carros. Então é inacreditável o desperdício de área, de espaço. Então são números chocantes, mas então quando as pessoas acham que, poxa, pelo amor de Deus, a ciclovia tirou uma vaguinha de carro, ai, meu direito estreitou tal faixa, lembre-se que a gente tem mais de 20 mil quilômetros de ruas para só 700 quilômetros de ciclovia e ciclofaixas. Então é uma relação muito desigual. Tá certo? E lembre-se também que os automóveis ocupam toda essa área, locomovendo 1/3 da população. 1/3 das viagens, no máximo, são feitas em automóveis e ocupam 80% do espaço público. E breca. Aí as pessoas ficam focadas no congestionamento. Como que resolve o congestionamento? Não tem solução. Congestionamento é um problema inevitável, uma consequência inevitável do excesso do uso automóvel. E ponto. O que a gente tem que fazer é isolar do congestionamento a mobilidade ativa, né? Pode ser elétrico, o que for, as pessoas acessarem um transporte público que não fica afetado com o congestionamento. Entendeu? Fazer com que esse sistema... E tem que ser trabalhado como sistema. Não adianta também, né? Porque envolve o passageiro chegar no transporte público com dignidade, não se atirando no meio da avenida para poder chegar no ponto de ônibus. Ele tem que chegar por calçadas conectadas, agradáveis, com sombra e água fresca. Porque quem vai no modo ativo quer sim sombra e água fresca, por que não? Né? Então a gente tem que ter essa gentileza do nosso modal ser desenhado para pessoas. Isso é uma luta, porque você... Só para te dar um exemplo. A lei que garante que você tem uma Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012.
que ela é fruto daquele caderno das cidades, tudo que vem do Código de Trânsito, que ela é muito clara. Os modos coletivos e individuais de transporte, individuais, que eu digo mobilidade ativa, que eles chamam de não motorizado. Mobilidade ativa e o transporte coletivo é a primeira prioridade. Não é o que acontece, mas essa é a primeira prioridade. Eles são tão viciados em imaginar que nós somos, que a estrutura é a partir do motorizado, que quando eles descrevem nessa lei, são os modos de transporte. Eles colocam 1, motorizado, 2, não motorizado. Aí eles vão falar, são os modos de transporte. 1, coletivo, 2, privado, né? Individual. Não, privado. Público e privado. Não, coletivo e individual. Coletivo e individual, tá certo. Coletivo é modos coletivos, ele fala público, né? Coletivo, público e individual. Então, veja bem, 1 é o mais importante. Na hora dele descrever o mais importante dos modos, ele coloca motorizado em 1. Tal é a retórica da semântica. E tem mais, nos chamam da maneira mais ofensiva de não motorizado. O que é? Eu falei assim, pô, Vilela, vamos lá, depois que a gente acabar aqui, a gente vai lá pro bar e vamos tomar um não álcool. O que é um não álcool? Não é nada. Não existe uma coisa que é não alguma coisa. Não álcool seria o que? Água, né? Suco. Não existe um não. Então, quando coloca 1 motorizado, 2 não alguma coisa, diz que a gente não existe. Para a ótica da semântica de quem redigiu a lei, que nos coloca no topo de uma pirâmide, que ele já coloca como não alguma coisa. Então é tão difícil a gente quebrar esse arcabouço de que o normal é o motor, o normal é a partir do automóvel, que a gente está sempre nessa clandestinidade da lógica da semântica. Parece pouco, mas eu que sou jornalista, que escolho muito as palavras que eu uso, é um castigo a gente ser não motor. Tá louco, sou. É como dizer que o brasileiro é não americano, né? É quase a mesma, tá na mesma linha do pensamento. O que eu ia complementar que a Renata... voto dos Estados Unidos que me diga. A Renata tá colocando aí, que eu acabei de vir de Hong Kong. Foi uma feira que aconteceu lá de eletrônicos, do qual tinha muito equipamento de mobilidade elétrica, né? Cheguei segunda-feira e já é a segunda vez que eu vou para lá, mas dessa vez eu consegui me locomover pela cidade como um turista de fato faz lá, né? E a preocupação com o transporte público lá é tão grande, tão desenvolvida, porque lá eles têm os bondinhos elétricos, né? Eu andei desses bondinhos que cruzam a cidade inteira. Só para você ter uma ideia, Vilela, tem bairro de Hong Kong que tem 20 mil pessoas ou mais por quilômetro quadrado. É uma loucura de gente lá. Tem, acho que só a ilha e mais uma outra parte lá tem quase a mesma população de São Paulo, da cidade. Não tem trânsito. Primeiro que todo mundo usa o bonde. É um negócio... E se não tem bonde, tem trem. Se não tem trem, tem metrô. A malha metroviária é gigantesca. As bikes estão presentes um pouco menos lá, porque lá tem um problema de ser muito morro, né? Hong Kong ela é toda construída num morro. Então não tem muito mobilidade individual lá. E eu acho até que entendi que não tem tanto por conta do coletivo funcionar muito. Então as pessoas se locomovem de coletivo o tempo inteiro. Então, me veio essa reflexão, por que não tinha tanta bike lá, né? Eu vi, não tinha muito modal elétrico, nada, mas está explicado, no meu entendimento, por conta do transporte coletivo que funciona demais. Aqui a gente não tem nenhuma coisa nem outra, né? A gente tem carro, e tem rodovia, e tem estrada, e tem tudo voltado para esse pensamento rodoviarista que vocês falaram aí. Então, essa questão, por mais que a gente tenha defendido aí uma resolução agora, ela é ainda ínfima, se você for analisar. Não adianta fazer uma resolução linda que resolve tudo, mas a gente não tem nem onde circular. Você só bloqueia os lugares onde você pode circular. A malha aonde a gente está liberado é pequena, tem até a possibilidade de vias até 40 quilômetros, né? Vias internas, essas coletoras que a gente pode circular, mas você não tem nem onde circular nessas vias também, porque tem um monte de carro estacionado. Né? Então, assim, é muito complicado esse processo. A gente precisa realmente acho que pessoas com uma geração que vem aí com um pensamento mais pró-mobilidade mesmo, para isso mudar. E a gente continuar tomando essa frente aí para tentar reverter essa situação, porque é bem complicado para quem usa esses modais. E as pessoas que têm poder...